A imensa maioria dos brasileiros acredita que Deus existe e acredita nele. Uma boa parte dessa maioria vive, no entanto, como se ele não existisse. E tem uma minoria que assume que Deus não existe para poder viver do jeito que quer, sem freio moral, sem peso na consciência, essas coisas. E tem uma outra minoria que luta contra Deus, fazendo do ateísmo uma religião. Por que eu estou falando essas coisas? Nesses últimos tempos, sobressaiu nas manifestações políticas o apelo a Deus. A palavra Deus esteve na boca de todo mundo nessas manifestações. E houve então essa vinculação das ações políticas, ideológicas, com coisas de religião, com Deus e tal. Em todas dessas últimas manifestações apareceram os atos religiosos, as orações apareceram sem o menor pudor. As pessoas simplesmente ostentavam os seus símbolos religiosos, terços, imagens e tudo mais, e rezavam com convicção. As devoções católicas estiveram à frente nessas multidões com terços, rosários, imagens, preces em alta voz, mas foram predominantemente leigos. O clero, espantosamente, contrariou historicamente a tradição da Igreja como protagonista assim, nas lutas contra as injustiças, ao lado da verdade, na defesa da fé, dos fiéis e da própria Igreja. Houve, é claro, raras e santas exceções. Infelizmente, depois de tudo que se passou, vemos tantas pessoas que rezaram com tanta fé e estão com um misto de desconcerto, apreensão, tensas e algumas até desesperançosas. Raríssimos até perderam a fé, ou melhor, entendem que Deus nos abandonou. Mas nós temos uma pergunta a fazer. O que nós queremos ou queríamos é o que Deus quer? Ou melhor, a gente sabe pedir mesmo o que é necessário para Deus e estamos dispostos a arcar com as consequências desse atendimento? Deus, isto é, Jesus Cristo, que é Deus, nunca enganou ninguém aqui nas suas pregações. Ele sempre deixou bem clarinho que devemos desprezar as coisas deste mundo e nos importar apenas com o que é eterno, isto é, a salvação das almas. Sendo assim, a vitória agora sobre esse mal que avança pelo mundo, Deus nos atenderia assim de imediato, no estalo, afinal, a nossa vitória serviria apenas para quê? Para a gente voltar ou continuar com aquela vidinha que nós tínhamos antes? Isso interessa para Deus? Para aquela vida voltada 24 horas para a manutenção do corpo, embelezamento, os prazeres do corpo, vaidades e tudo mais? Deus nos daria vitória só para a gente continuar desfrutando sem limites os prazeres gastronômicos, esse modismo gourmet que a despeito das necessidades e fomes que há pelo mundo afora. Para a gente voltar para aquela vida de fazer vista grossa para as nossas pequenas e inumeráveis corrupções do dia a dia, nos negócios, nas repartições, nas varas da justiça, nos relacionamentos sociais, no círculo de cada um. As nossas pequenas corrupções são muitas. E estou falando corrupção de fato. Para a gente voltar para aquela vida das torpezas sexuais, eróticas, mundo das drogas, não só daquele pessoal dos zumbis que andam pela rua, mas esse consumo
chique, né, de drogas que há dentro das grandes residências, nos jovens mais abastados, aí, um consumo, vamos dizer assim, quase que legalizado, para a gente voltar para as depravações sexuais e imorais da vida privada, nos escondidos, etc., no desregramento do homossexualismo, das fornicações, das traições, para a gente voltar para isso. A gente ganharia a vitória de Deus assim de imediato para aquela vida de ataques à vida, pelo aborto e pelas contracepções imorais, pelo desvirtuamento das crianças, pedofilias e tudo mais, e etc, etc, etc. Continuaríamos aquela vida fútil de sofá e TV, academias, carnaval, viagens e mais viagens, assim, para puro deleite ou apenas por gastar, porque tem o dinheiro, modismo de roupas, etiquetas, acessórios. Continuaríamos enchendo as nossas vidas como a vida de muitos que vivem academia, estética, rolê social, baladas e tal, só coisas que terminam e começam e terminam nesse mundo e terminam rápido, e por aí vai. Muitas dessas coisas que eu falei aí são coisas boas em si, principalmente os bens materiais, são coisas boas em si, mas viver só para isso, só em função disso, torrar a vida toda só em cima dessas futilidades, Deus quer isso mesmo da gente? Ele nos atenderia por isso? Para continuar isso? A pergunta continua. Ele nos daria a vitória de imediato, assim, fizemos algumas manifestações, tal, etc. Aí, de repente, os tanques na rua, a vitória. A gente voltaria para essa vida? Pode ser que acontecesse, mas não como um atendimento de Deus. Que alguém me aponte na história uma só ocasião em que a vitória contra um grande mal tivesse vindo assim, de mão beijada, de boas, de repente. Que me aponte uma única ocasião na história. Todos os grandes impérios do mal, sejam eles de qualquer ordem, sempre foram vergonhosamente derrotados e vão ser sempre derrotados. Porém, em nenhuma vez isso se deu sem passar pela depuração do sofrimento, da dor, às vezes por assim ignominiosos banhos de sangue, ou pelo desgaste doloroso do tempo, a dor. Nós só aprendemos na dor. Deveríamos aprender no amor, mas não é assim. Então não há grande vitória contra um grande mal, assim, como a gente até gostaria que fosse. No entanto, uma coisa é certa, todas as preces feitas a Deus nessas manifestações não valeram? Então, claro que valeram. Deus garantiu que não há uma única prece dirigida a Ele que Ele não leve em consideração. Garantia dele. E, sendo assim, o que cabe a nós? Humildade, resiliência, resignação, perseverança, mudança pessoal de vida. Aos pouquinhos, a gente buscar mudar de vida, né? Estou dando sermão para os outros não, estou dando para mim. A gente tem que fazer isso. Aí, lógico, Deus, na infinita sabedoria dele, vai nos dar a vitória no momento, na forma e no tamanho que nós merecemos ou que a graça dele resolver nos dar.